Libra, seja muito bem-vinda, eu sou a Dani Silvestre e nós vamos fazer aqui a sua tiragem semanal. É semanal porque eu lanço toda semana, mas na hora que você encontrar esse vídeo, ele é pra você. Lembrando, aproveitando, né, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificações todas as vezes que eu lançar um vídeo novo. Se você quiser uma consulta particular, ou se você quiser fazer parte da próxima Jornada da Prosperidade, que eu ainda não lancei a próxima, mas vou lançar daqui a pouquinho, se inscreve aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Hoje estou bugando. O que acontece? Vocês estão vendo que eu troquei o meu cenário porque eu mudei de casa. Então, a casa que eu estava, eu não estou mais. Então, eu vou ter que ficar aqui por um mês. Peço a vocês um tiquinho de paciência, tá? Porque se vocês ouvirem carro passando pra lá e pra cá, é por causa disso. Porque eu mudei de casa e eu não posso fazer nada, vai ter que ter paciência mesmo, tá? Então vamos ver. Vamos ver, Libra, o que você me conta? Qual é a energia geral, a energia que o tarô vem trazendo pra você nessa semana? A carta da Lua. A Lua é uma energia que vem trazendo romantismo, que vem falando de coisas ocultas também. Vamos especificar melhor. O que você me conta? Vem falando de ilusões também, viu? Mas vamos ver aqui, qual que é a sua situação atual? A carta da âncora, o rato e a carta do urso. Deixa eu ver o fundo do baralho. A carta da cruz, que vem falando de espiritualidade, de vitória também. O que você me conta, Libra? O controle. Então, olha só, Libra. Eu vejo o seguinte, nesse momento, a carta da Lua, ela vem falando de determinadas ilusões nesse momento. Ela vem falando de romantismo também, mas o que eu sinto mais forte aqui nesse momento é como se você tivesse com algumas ilusões, tá? Tá vendo que a carta da Lua, que as gotinhas em cima, ela suga, na verdade ela tá sugando a energia embaixo, e é como se você não estivesse enxergando as coisas de uma maneira muito clara, e você tivesse perdendo muita energia com aquilo que é desnecessário, ou perdendo muita energia com medos desnecessários ou medos excessivos. E aqui a carta do urso vem falando de controle, que também eu tenho a carta do controle junto. Vem falando de possessividade, vem falando de você tentar controlar tudo com as suas próprias mãos. E você pode ser que você não esteja vendo as coisas fluindo na sua vida, mas eu vejo que é como se não estivesse fluindo, porque você está tentando controlar tudo de uma maneira muito excessiva e você, pelo fato de não estar conseguindo enxergar todas as coisas de uma maneira muito clara, de uma maneira muito objetiva, talvez é como se você tivesse a Lua, ela é o reflexo do Sol. E é como se você estivesse olhando a Lua achando que é o Sol, mas na verdade ela não é o Sol. Você tá olhando tipo o reflexo de algo e você acaba vendo essa coisa meio distorcida e por causa disso você não vê de uma maneira muito ampla e perde muita energia com relação a isso, tá? Preste atenção, pode ser uma determinada situação da sua vida que você não tá conseguindo enxergar com total clareza, pode ser um relacionamento, mas eu sinto muito que pode ser esses seus medos excessivos, porque o que é o medo? O medo, ele é muito positivo quando trata-se em questão de sobrevivência, ele é uma emoção, ele não é um sentimento. A emoção, ela provém dos pensamentos, mas o medo, ela é uma emoção, quer dizer, tem o medo proveniente dos pensamentos e tem o medo que é emoção que não é proveniente dos pensamentos. Nesse caso aqui, é como se você estivesse preso por aquilo que você está enxergando de uma maneira bem distorcida. Seus medos e recusas, a carta da amistosidade. Como se você tivesse medo ou como se você estivesse se recusando a se integrar em alguma coisa, talvez uma parceria, algo novo na sua vida, e você tivesse com essa dificuldade de se integrar
ou com a dificuldade de conseguir enxergar as diferenças de uma maneira diferente. Deu para entender, né? É como se, assim, as diferenças, elas não são necessariamente barreiras. Você pode aprender a integrar essas diferenças, como eu tenho um amarelo com um vermelho. E aqui vem falando de você aprender a lidar com as diferenças do outro, de você aprender a respeitar, entender quais são os seus limites, e para você respeitar e entender os limites de outras pessoas também. Mas é como se você tivesse um pouco travado nessas diferenças. Você é vermelhinho, eu vou usar essa expressão do vermelho e do amarelo, porque as duas árvores se fundem e formam uma nova cor. Mas é como se você estivesse naquela barreira assim, você é diferente, ou tem algo diferente em você, então eu acho que não dá pra gente integrar isso. E aqui vem falando que você pode se integrar, por que não? Como isso não é uma leitura particular, então você tem que adaptar a mensagem para a sua situação. Vamos fazer para contrapor esse medo. Além da ilusão, tá? Além da ilusão, vem falando para você enxergar as coisas de uma maneira diferente. Mais uma vez, a carta da lua vem falando de ilusões. E aqui vem falando para você enxergar as coisas É a carta da lua, de novo. Só que num tarô diferente. Vem falando, enxergue as coisas de uma maneira diferente. Veja as coisas como elas realmente são. Abra os seus olhos, seja um pouquinho mais racional, ou tenha um pouquinho mais com os pés no chão, tá? Como se você precisasse de trazer um novo olhar, de um olhar mais crítico, digamos assim. Pode ser que você esteja sendo crítico demais, tentando controlar as situações ou as coisas demais, mas você não está observando aquele detalhe que precisa de ser observado. O que você não está enxergando? O bobo. O que você não está enxergando saiu na posição. O bobo é uma carta de número 0 que vem falando que o que você não está enxergando é como se você estivesse muito preso, muito presa, muito tensa ou tensa, e você não está enxergando que as coisas elas podem ser mais leves. Eu sinto uma pessoa que está tentando controlar todas as coisas assim, mas aqui vem falando, olha, as coisas elas podem ser mais leves. Não é isso que você está enxergando, não é essa situação dessa forma. Você tem que se abrir mais, você tem que viver mais a vida, tem que ser mais leve, mais solto, mais feliz, tá? Você não está enxergando isso. A carta da inocência saiu no seu grande aprendizado. E a inocência vem falando de pureza de coração, vem falando de uma pessoa que vê as coisas de uma maneira diferente, mas ela vê as coisas de do lado espiritual, ela vê as coisas de uma maneira mais... Sabe, uma criança para ela, quando ela tá crescendo, tudo é festa. Para mim, a melhor comparação de pureza e de inocência é a comparação de uma criança, porque ela não coloca maldade em nada. Você está sendo muito adulto. A palavra é essa, você está sendo muito adulto. Você está colocando maldade em muitas coisas. E o seu grande aprendizado aqui nessa situação que você não está enxergando é você ser mais criança no sentido de trazer a pureza, a inocência e a simplicidade para essa situação. Se calhar, na hora que você colocar a simplicidade, ver as coisas de uma maneira muito mais simples, você vê que, olha, isso tudo não é tão complicado, eu que estou complicando aqui na minha mente, você vai entender, você vai ver a solução, sabe? Conselho final da espiritualidade para você. A concessão. A concessão saiu na posição, olha, isso aqui para alguém se trata de relacionamento amoroso, tá? Lembrando que são muitas as energias, então você já sabe, você vai adaptar isso aqui para sua situação. Para algumas pessoas, isso aqui tem muito a ver com relacionamento amoroso, como se você não estivesse conseguindo integrar as diferenças, como se você estivesse tentando controlar todas as coisas. E é engraçado porque Libra não é uma pessoa muito controladora nesse sentido. Mas aqui o conselho final da espiritualidade para você vem a carta da concessão, que vem falando para talvez até mesmo para você ceder um pouquinho mais. Você tá muito tenso, você tá muito tentando controlar demais, sabe? Cede, às vezes é necessário a gente ceder, por isso que a carta da concessão é
concessão, é necessário conceder às vezes para que o outro, porque eu entendo o meu limite, então eu vou entender o limite do outro, porque às vezes eu tenho que me colocar na posição do outro para eu entender determinadas coisas, né, para eu visualizar essas coisas de uma maneira diferente. Cede um pouquinho, abre um pouco o seu coração, veja as coisas de uma maneira diferente, que esse aqui é o recado para você, tá bom? É isso, se você gostou da leitura, se inscreve no canal, curte e compartilha o vídeo também, lembre-se de ativar o sininho para você receber as notificações todas as vezes que eu lançar um vídeo novo. E para a próxima Jornada da Prosperidade ou para uma consulta particular, o link tá aqui embaixo, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.